Olá, meu nome é Marlena Chambule, eu sou uma executiva de recursos humanos e sou também mentora de carreira e desenvolvimento pessoal. Trabalho essencialmente com jovens, ajudando-os a trilharem o seu caminho para terem carreiras muito bem-sucedidas. É meu propósito de vida, faço de paixão. Estou aqui com a minha amiga e parceira Daiane. Olá, Daiane, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você? Também, estou super bem. Que bom. Bom, sou Daiane Loureiro, também sou executiva de recursos humanos, co-host desse podcast e trabalho especificamente com desenvolvimento de liderança, com atenção especial às mulheres em posição de liderança. E queremos então te receber e dar as boas-vindas em mais um episódio do nosso podcast, este que é o episódio de número 31. Bem-vindos! Bem-vindos aqui ao nosso podcast, o maior podcast de desenvolvimento pessoal em Moçambique. Não vou deixar de vos falar aqui sobre essa super parceria que nós temos com a Casa do Leitor, até porque nós já percebemos que essa parceria está a trazer aqui benefícios muito bons para os nossos ouvintes, porque eles têm adquirido livros com desconto, têm se beneficiado disso. Então, caso tu ainda não saibas, nós temos uma parceria com a livraria A Casa do Leitor. Passam nos nossos episódios um código que serve de cupom para vocês já apresentarem à Casa do Leitor e poderem ter acesso a descontos que eles fazem nos seus livros. Eles têm livros muito bons, nós dizemos sempre isso, e livros que nós trazemos aqui para os nossos episódios, mas também outros de diversa natureza. Então aproveitem essa parceria, aproveitem esse desconto para poderem comprar os vossos livros e cultivarem aí o vosso hábito pela leitura. Muito bom! Então, vamos direto aqui ao tema, não é? Estamos aqui a conversar sobre este livro aqui, o livro O Poder do Agora. Né? No episódio anterior falamos da introdução e capítulos 1 e 2. Então, se caiu de paraquedas aqui, recomendo que pare este vídeo, volte para poder ver o início do livro e depois volte para cá, tá bem? Para você não ficar perdido. E neste episódio, então, nós vamos falar de mais 3 capítulos, que são os capítulos 3, 4 e 5. Se calhar eu vou começar dizendo o título desses capítulos. Isso. Para que você aí de casa entenda mais ou menos o tema principal deste episódio do podcast. E depois nós vamos discursar sobre os 3 capítulos, fazendo vai e vem, né? Sim. Então, os 3 capítulos são Entrando Profundamente no Agora, Estratégias da Mente para Viver o Agora e o Estado de Presença. Então, vamos a isso? Vamos a isso, sim. Eu quero começar. Eu vou começar trazendo aqui o seguinte. Estes 3 capítulos do livro ajudam-nos a perceber como é que nós podemos entrar nesse estado de agora, nesse estado presente. Nós, quando falamos no episódio anterior, nós falamos aqui sobre a necessidade de despertar para viver o agora, que é sobre perceber que você não é a sua mente e ganhar consciência como um caminho para sair da dor e como um caminho para viver esse estado de agora, como o livro fala do poder do agora. Por isso é que eu repito, se vocês não assistiram o episódio anterior, que foi o episódio 30 do nosso podcast, volta lá e assista, porque é essencial para vocês virem para este episódio, que é uma continuidade. Então, vamos lá. Se nós estamos a falar sobre a necessidade de entrar nesse estado de agora, nesse estado do presente, o autor nos convida a refletir sobre o seguinte: sobre as 2 faces da nossa personalidade. O autor diz que existem 2 faces da nossa personalidade, que são o eu, que nós mostramos ao mundo, ou seja, aquela pessoa que nós mostramos ao mundo, versus o eu interior. Então, se existe o eu que mostro ao mundo e o eu interior, nós já voltamos para o que tínhamos falado antes. Não são a mesma pessoa. E nós é que decidimos como é que nós conduzimos. Porque isto é uma questão de dualidade, não é? Então, nós é que temos que decidir como é que nós tratamos essa dualidade. Porque se nós não temos consciência desta existência, nós nos vemos aqui num cenário em que essa dualidade gera conflitos. E qual é que é o resultado desses conflitos? É a depressão,
é o medo, são os sentimentos negativos. Então, tudo isso por conta dessa dualidade. Mas se nós temos a plena consciência de que existe algo que é a nossa mente, que nós é que usamos essa mente é uma ferramenta, esta dualidade não gera tanto conflito, nós conseguimos gerir os nossos sentimentos, não sofremos de ansiedade pensando no futuro, não sofremos de estresse, conseguimos gerir isso e não caímos nessa situação do conflito entre o eu interior e também o eu que mostramos ao mundo, e assim evitamos um conjunto de problemas. Aí não são só dificuldades, aí podem mesmo vir a ser problemas. Quando você fala dessa questão do eu, né? O Sim. eu interior e exterior, o autor fala do ego, né? Uhum. Ele nomeia como uma das partes da nossa psique o ego. E ele diz que o ego, que é um pouco essa junção do eu interno e externo, o ego, ele sempre tenta se firmar em coisas materiais, em coisas Sim. concretas, né? Então, o ego é aquele que procura se firmar em aparência física, status social, bens materiais e etc, né? E as pessoas tendem a se definir com o seu ego, com Sim. esse seu eu, essa junção desse eu interior e exterior. E se definem, muitas vezes, pelo que elas têm, e não pelo que elas são, né? Então, ele fala que é muito importante a gente entender que nada disso define quem a gente é. Sim. Né? E a gente tem que saber identificar quem é a gente. Eu lembro que vi nas redes sociais esses dias alguém que dizia assim: se apresente, mas sem dizer o que você tem. Se apresente dizendo o que você é. Porque as pessoas dizem: eu sou Daiane, eu tenho 2 filhas. Não, isso não é você. Eu sou Daiane, eu ocupo a posição de diretora de RH. Não, isso é o que você faz, não é quem você é. Quem você é de verdade, né? Eu sou uma pessoa assim, sou uma pessoa assado, tenho esses valores, esses princípios, gosto de fazer isto, aquilo outro, isso é quem eu sou, né? Mas não é o que eu ocupo, não é o que eu tenho, e eu não sou as pessoas ao meu redor, né? Então, isso acho que é bem interessante a gente começar como introdução deste episódio. Eu aprendi isso como psicóloga até algum tempo já. E eu tinha muita tendência de me apresentar pelo meu cargo, não é? Ainda por cima que é um cargo pomposo, não é? E quando eu aprendi isso, eu pensei, mas tem razão, não preciso me apresentar por aquilo que eu tenho. Isso é uma questão de ego. Né? Uma coisa é se eu estou numa reunião de negócios, estamos sentados à mesa, aquilo faz contexto. Olha lá, eu sou a Marlena, diretora de recursos humanos. Mas se eu vou me apresentar num outro contexto, é quem eu sou. Né? Ainda fui à televisão, tem algum tempo, e fizeram essa pergunta: quem é a Marlena? Eu me recordo que eu comecei por dizer: eu sou uma mulher crente, né? Temente a Deus. Eu comecei assim. A Marlena é uma mulher crente, temente a Deus, não é? E depois desenvolvi. É verdade, é um bom ponto. Até porque diretora de RH você está. Eu estou. Você não esteve sempre. Exatamente. E você não estará para sempre. Não estarei para sempre, não é? Exatamente. Não, esse é um bom ponto. Só queria trazer aqui isso que é de facto algo que eu concordo e já busco viver desta forma. É bem interessante. É bem interessante. Trazendo aqui uma frase sobre o que nós tivemos aqui a falar, sobre o eu interior e o eu que mostra ao mundo, o autor aqui diz: quando você se torna consciente da sua real identidade, entra num estado iluminado, onde a sua mente não está mais presa. Nós precisamos tomar consciência sobre a nossa real identidade, porque quando ela é muito clara para nós, nós entramos num estado iluminado. E no estado iluminado não há espaço para ego, porque ego é sobre o que nós temos, é sobre as coisas que nós conquistamos, é sobre as coisas que nós queremos mostrar, principalmente se o ego for grande, quase que desesperadamente, para as outras pessoas, para as outras pessoas perceberem que nós temos tudo aquilo, que nós conquistamos tudo aquilo. Mas não necessariamente nós estamos a viver num estado em que nós já nos dissociamos da nossa mente, não estamos mais presos naquilo que pensamos. O autor fala aqui do conceito de mente egóica, né? Sim.
que é exatamente quando a gente deixa a nossa mente se fundir ao nosso ego. E a gente passa a se definir por aquilo. Né? A gente passa a se definir por uma mistura esquizofrênica, eu diria, de ego e mente, e depois a gente não consegue mais dissociar nada disso, né? E ele até coloca aqui uma provocação. Como que você vai mudar a sua mente se você se define por ela? Sim. Como é que você vai mudar algo que é você na sua essência, na sua crença, né? Isso não se muda a essência da pessoa. E é por isso que se muda a mente, porque a mente não é a essência, né? Não, e é tudo. Nós, quando falamos sobre desenvolvimento pessoal, o que é que nós sempre dizemos? Começa sempre por mentalidade. Nós dizemos sempre, são paradigmas, são modelos mentais, é como você vê o mundo, é como você se vê, como você vê as coisas. Começa sempre pela mente. Quando nós nos já percebemos, e nós vamos dizer isso muitas vezes, ao longo deste episódio e do próximo também, porque a essência desse livro é sobre isso, é sobre mente. O poder do agora é buscar a pessoa para um estágio presente, que a pessoa vai lá quando usa a sua própria mente como uma ferramenta para viver no agora. O autor aqui também traz quais que são os benefícios de conhecer o seu eu interior. Primeiro, é entender que todos os seus problemas são, na realidade, uma ilusão da sua mente. Meu marido diz muito isso. Às vezes, até, ele diz aquilo numa situação que não era para dizer. Eu penso assim, hoje eu não queria que você dissesse. Mas eu quero viver o problema. Hoje eu quero viver o problema, mas aquilo sempre nos salva muito e rapidamente nós vamos nos rir das coisas que nós fazemos. Porque nós discutimos um assunto e ele para tudo diz, mas isso não é um problema. Sério, para absolutamente tudo. Mas isso não é um problema. E ele tem razão. Não é um problema, é uma dificuldade. Como é que a gente vai olhar para essa dificuldade? Como é que a gente vai ultrapassar essa dificuldade, né? Então, esse é o primeiro benefício, é entender que todos os seus problemas são, na realidade, uma ilusão da sua mente. Um outro benefício é entender como toda a criação está interligada. O que isso significa? Significa que todas as coisas que nós vamos criar, já temos também falado sobre isso, nós criamos na nossa mente, primeiro. Então, se nós queremos criar coisas boas, queremos criar felicidade, queremos criar coisas úteis, se nós queremos criar coisas que nos vão ajudar, nos vão elevar, nos vão tranquilizar, nós temos que criar na nossa mente porque está interligado. Tudo que é criação está interligado. Quando nós vivemos da dor e do sofrimento, nós criamos primeiro isso tudo na nossa mente. Por isso é que é importante perceber, nós temos grande benefício de conhecer o eu interior. Não significa que o teu eu interior hoje é perfeito, mas conheça-o. Quem és tu aí dentro? Quais são os pensamentos que habitam em ti aí dentro? Não o que você mostra para o mundo. Quantas pessoas vivem profunda depressão e para todo mundo dizem sempre que está tudo bem? Então, não é o que você mostra para o mundo, é quem você é aí dentro, o que você está a sentir aí dentro. Exatamente. Aí sim, é um grande benefício de conhecer o eu interior. O autor fala, né, quando ele fala que a mente tem diversas estratégias para tentar fugir do agora, né? Porque a gente já falou disso, a mente ela é focada em problema, em resolver problema. Então, quando você está vivendo o agora como tal, ela fica desconfortável, né? E ela tenta, de alguma forma, te fazer pensar no passado ou no futuro. Então, ele diz, preste atenção em qualquer sinal de infelicidade, desconforto dentro de você. Quando aquela questão do sofrimento, né? Ele chama de sofrimento. Quando o sofrimento começar a aparecer, preste atenção no pequeno sinal, qualquer ele que seja, né? Pode ser uma pequena irritação, pode ser uma palpitação, pode ser um leve despertar de sofrimento, pode ser uma vontade de agredir alguém, uma vontade de você se posicionar, né, de uma maneira mais superior, mais arrogante. Tudo isso são formas de você lidar com o sofrimento, né? Ou acolher ou afastar. E a partir do momento em que você consegue perceber isso, o primeiro momento, o primeiro sinal, agarra esse momento, no momento que ele te desperta do seu estado inativo, do seu estado presente, porque aí você consegue mudar, você consegue virar a chave, né? Então, essa questão do seu eu interior, você tem que estar muito bem conectada, muito bem ciente, presente, né? E ele fala de presença muitas vezes, e a gente falou disso no episódio anterior e em livros anteriores. Perceba-se o tempo inteiro,
né? Não viva assim, à deriva, né? Perceba-se o que está acontecendo dentro de mim. Eu estou bem? Eu estou feliz? Eu estou com uma sensação diferente? Não estou? Por quê? De onde vem isso? Para você agarrar aquele momento e assim você consegue mudar. Exatamente. O autor, quando fala sobre isso, Daiane, ele também fala aqui sobre a questão de ser um observador imparcial. E nós conseguimos nos observar, nós conseguimos perceber o que está a acontecer conosco quando conscientemente nós tomamos a decisão de nos observarmos. O autor diz, ao tornar-se inteiramente consciente da tua atividade atual e experimentá-la plenamente, os teus pensamentos não estão mais a ocupar o espaço central. Quando você decide experimentar, ou seja, eu neste momento estou a tomar um café, eu vou estar consciente disso, a minha mente não está mais a ocupar o espaço central. Faça esse exercício em casa, porque muitas vezes nós temos uma chave, né? E nós fazemos todo este movimento pensando em qualquer outra coisa. E não pensando, vou pegar a chávena, vou levantar, vou dar um gole, vou saborear o chá. Nós estamos a pensar em 1 milhão de coisas, a nossa mente está turbinada e nós não estamos naquele momento presente. Então, façam esse exercício. Procurem fazer algo e experimentar estar presente. Vocês vão perceber que a vossa mente não ocupa mais o espaço central. Exatamente. Quem ocupa são vocês. E vocês conseguem se observar melhor assim. E sobre o que a Daiane estava aqui a dizer, o autor diz o seguinte: suas emoções não são sua identidade. Não são. Né? As suas emoções não são sua identidade. Então, é preciso nós percebermos que as emoções elas estão lá. Nós não devemos fugir delas, já falamos sobre isso, mas elas não são quem nós somos. Elas são o que nós sentimos naquele momento. E nós devemos observar os sinais para poder saber quais são essas emoções. No que você estava falando antes, eu achei muito interessante aqui, o autor abre a reflexão, né, sobre o agora, sobre como entrar profundamente no agora, dizendo, faça do agora o foco principal da sua vida. Normalmente, a gente vive muito mais, né, fixa no passado ou no presente e faz rápidas visitas ao agora. Mas ele convida a gente a fazer o contrário. Ele diz, inverta essa lógica. Viva no agora, fixe-se no agora. E, quando necessário, faça visitas rápidas ao passado para ver o que você aprendeu, o que você precisa mudar. E, no futuro, quando você precisar planificar alguma coisa, se preparar para alguma coisa, né, para lidar com aspectos práticos da sua vida, não emocionais, né? Porque senão a emoção a gente já falou aqui que toma conta, mas aspectos práticos. Para trás, o que eu aprendi? O que eu tenho que fazer diferente? Para frente, eu preciso organizar algo, preciso planificar algo, eu vou olhar à frente. Mas fixe-se e invista tempo no agora, para viver o agora. Exatamente. Ainda aqui nessa questão de viver o agora, relacionado com as emoções, o autor diz, se quisermos conhecer a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, sinta a sua emoção no seu corpo. Se houver um conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Fixem isso. Se houver um conflito entre o que nós estamos a pensar e o que nós estamos a sentir, a verdade está na emoção e não no pensamento. Por quê? Porque a emoção é que você está a sentir de facto. E o seu corpo te dá sinais confiáveis. Você transpira, você muda de cor dependendo da sua pele. Você pode até querer pegar alguma coisa. O corpo dá sinais, não é? Você pode tremer a mão, por exemplo. O corpo dá sinais. Mas a nossa mente já é o que nós decidimos fazer com a emoção. Exatamente. Vou até dar um exemplo prático aqui que eu estava a pensar. Imagina alguém que foi traída no relacionamento, né? Não digo relacionamento amoroso, mas teve um parceiro, uma amiga, um familiar que traiu sua confiança, né? Que sentimento vem dali? Vem frustração, vem tristeza, né? Vem aquela angústia. Isso são sensações que a pessoa vive e tem que viver. Poxa, estou triste. Quebraram a minha confiança. Estou triste. Preciso acolher a minha tristeza. Isso é sensação. Qual é o pensamento que vem dali? Ah, não posso confiar em mais ninguém, todo mundo com quem eu confio me trai, eu não sou digna de confiança, não vou mais me relacionar com ninguém. Aí já são pensamentos.
E pensamento não é verdade. É. A sensação, é verdade que você estava triste, é verdade que você estava frustrada, e tudo bem sentir isso. Sim. Mas dali a acreditar nesse monte de outras coisas que a sua mente quer fazer você acreditar, aí não. E é aí que o autor fala, para, identifique de onde está vindo e para neste momento. Sim. Né? E o que eu anotei aqui sobre isso é o seguinte, diante de uma situação dessas, né, aceite a situação, aceite o sentimento que vem dela. Depois haja. Primeiro aceite, entre em contato, acolha esse sentimento. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como escolha sua. Aceite-o como verdade. Estou triste, estou frustrada, estou decepcionada. Isto é verdade. Sim. Aceite como verdade absoluta, porque isso você não consegue mudar. E trabalhe com isso, não contra isso. Agora, você não pode deixar isso se firmar ou se fixar como um pensamento, que vai te levar para um caminho que você não quer. Sim. O autor ainda diz, a maneira mais eficaz de quebrar o poder que as emoções têm sobre você não é evitá-las, mas sim assisti-las como um estranho desinteressado. Eu gostei muito dessa frase. A maneira eficaz que você tem de quebrar o poder que as emoções têm sobre você não é evitá-las, é assisti-las como um estranho desinteressado. Um espectador. Isso é tristeza? Eu aceito, eu estou triste, né? Mas estou muito desinteressada. Passa rápido. Quando você assiste como um estranho desinteressado, passa rápido. Você não precisa mentir para si mesma. Enquanto estiver sentindo, assume que está a sentir. Mas nós prolongamos o sentimento por causa do que pensamos, não por causa do sentimento em si. Dani, quantas vezes você chorou e rapidamente riu? Assim, no meio do choro, né? No meio do choro. Porque você se vê de fora. Porque você se vê de fora. Porque só o que você sente passa rápido. Passa rápido. Quantas vezes nós já estivemos num funeral e nós chegamos num funeral, desculpa dar o exemplo, mas é mesmo porque é isso que me ocorreu. Nós chegamos num funeral, não é de alguém muito próximo, mas nós chegamos já a rir, as gargalhadas, estávamos no carro, falávamos sobre um assunto, estacionamos, entramos na casa, aquele clima pesado, as pessoas já chorarem, que são pessoas que nós conhecemos, choramos também. Não é? E saímos dali voltamos à vida. Ou seja, quando nós não associamos com pensamentos, só sentimos o que temos de sentir, vem e passa. Rápido, obviamente, depende das situações. Mas só sentir, acolhemos, sentimos, está tudo bem, mas não vivemos no sentimento. É isso. Né? Bom, eu agora ia mudar para falar um pouco de passado, presente e futuro. Não sei se você ainda quer falar um pouco do sofrimento, para poder fechar essa reflexão. Avançar. Ok. Então, uma outra coisa que o autor fala nesses capítulos, é o que a gente já adiantou um pouquinho, né? Mas é essa expectativa que nós como seres humanos temos, né? De esperar que as coisas vão ser melhores, vão ser felizes, vão ser sucesso quando tal coisa acontecer. Quando eu conquistar isto, quando eu conquistar aquilo, eu vou ficar feliz. Aí eu vou parar, aí eu vou celebrar, né? E aí o que ele diz? Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê. Porque o ego, lembra que o ego se constrói em coisas físicas. Então o que ele vê? Ele vê o passado. Ele vê aquilo que você já concretizou, né? Que você conquistou do passado e constrói uma imagem distorcida do teu presente através do passado. Então, de novo, isso aqui nos faz pensar que o ego, o próprio ego, que a Marlena já falou também muito bem, que vem como vaidade, né? Como aquela questão de pompa que a gente quer se mostrar para o outro, é algo também para a gente minimizar na nossa mente. Porque ele não se baseia necessariamente no presente. Ele cria o presente com base em imagens distorcidas que ele tem do passado, né? E aí, olha que interessante que o autor diz aqui. Ou então, o que o ego faz é reduzir o presente como se fosse um meio para um fim desejado. Ou seja, no final das contas, muitas coisas na nossa mente nos levam a tentar fugir do presente. Porque se a nossa mente, o ego,
entende o presente simplesmente como um meio para o fim, a gente está o tempo inteiro revisitando o passado e pensando o que eu quero mudar no futuro, e o meio é simplesmente, e o presente é simplesmente um meio para chegar lá. Sim. Mas não, de fato, algo em que a gente está e que a gente vive, né? E se debruça como tem que ser. Né? Então, o que ele diz é, observe a sua mente e percebe como não é assim que ela funciona. O agora é sempre só uma ponte para o futuro. E você continua o tempo inteiro vivendo no passado e no presente, fazendo visitas rápidas ao passado e futuro, fazendo visitas rápidas ao presente. Sim. E ele fala, começa a se observar e mude essa lógica. Mude completamente, para que você viva mais tempo no presente. E só, muito rapidamente, visite esses dois espaços de tempo. Boa. E nessa questão do tempo, o autor aqui traz o conceito do tempo psicológico. E ele explica que o tempo psicológico é a tendência da mente humana de se prender ao passado ou projetar-se no futuro em vez de estar presente no tempo atual, que é o que nós chamamos de tempo de relógio mesmo. O autor também fala sobre isso, não é? Então, existe, como a Diana estava aqui a dizer, essa grande tendência de o tempo todo projetarmos a nossa mente para o passado, para o futuro. Para o passado costuma estar muito associado aos nossos traumas. Como o exemplo que eu trouxe da minha mente, que o tempo todo concentrava-se em como é que os pais tomaram a decisão sobre a sua criação. E deixava de ocupar a sua mente pensando sobre como é que eu vou viver agora. Né? Então, assim, essa questão do tempo psicológico é um conceito que o autor traz aqui que eu acho que é um conceito muito bom para nós pensarmos como é que está aqui o meu tempo psicológico. Eu estou mesmo com esta tendência do tempo todo pensar no passado e no futuro e deixar de viver o agora. Porque, assim, uma outra coisa que o autor também traz aqui nesse livro, que eu acho que isso é importante, é sobre a forma como nós lidamos com os nossos problemas. Muitas vezes a decisão de estar focado o tempo todo no passado e também no futuro e deixar de estar focado no presente é sobre a forma como nós lidamos com os nossos problemas. E é preciso lembrar que a forma como nós lidamos com os nossos problemas só depende de nós. Se nós queremos olhar para os nossos problemas do passado, e se nós queremos olhar para os nossos problemas do futuro, que muitas vezes nem vão acontecer, ou seja, tudo que a gente tem como ansiedade, como medo do futuro, muitas vezes nem vai acontecer. Vai parar ali mesmo. Vai parar ali mesmo. São criações da nossa própria mente. Nós temos que deixar de ter este medo, que é medo do futuro. Eu vivi uma coisa no passado, mal vivo o presente e tenho medo do futuro. E o tempo todo estou entre o sofrimento do passado e o medo do futuro. Então, muitas vezes, deixamos, de fato, de viver aqui o presente. E o autor traz mais uma coisa que eu quero comentar, que é viver no presente pode te ajudar a viver com propósito. Né? Frequentemente, as pessoas ficam focadas naquilo que querem alcançar lá à frente, no futuro, e nem sequer reparam qual é que está a ser o caminho para chegar lá. Então, viver no presente pode te ajudar a viver com propósito. Quantas pessoas não têm um propósito de vida definido porque muitas vezes até não param para pensar nele, não é? E viver com propósito dá um sentido de vida. Eu falo por experiência própria, espetacular. Há pessoas que moram sem descobrir um propósito. Eu costumo até dizer para algumas pessoas, você ainda não descobriu o teu propósito, o propósito pode descobrir, mas você pode trabalhar para perceber qual é que é. Pode descobrir no sentido de trabalhar para perceber qual é que é. Busque, por enquanto, que o teu propósito seja ser feliz. Né? Porque assim, mas Mariana, você tem um statement de desenvolver pessoas. Que lindo o teu propósito. Tudo bem. Você não tem uma frase já desenhada, acabada, que o teu propósito seja ser feliz, porque existe uma grande probabilidade de, se esse for o teu propósito, você viver no presente. Você viver no agora. Exatamente. Porque é muito difícil buscar a paz e a tranquilidade e viver esta vida iluminada, focando só no passado e no futuro. E uma coisa interessante que ele fala sobre isso é que não existe sensação
presente que aconteça no passado ou no futuro. Sim. O que eu sinto agora. Sim. Né? Com base em pensamentos ou experiências do passado ou preocupações do futuro. Sim. Mas o que eu sinto agora. Isso. Né? Então, é por isso que o agora é tão importante. Sim. Né? E ele diz também que imaginar um futuro positivo ou negativo gasta a mesma energia. Né? Então, para que ficar imaginando um futuro apenas de problema, de coisas negativas, de desafios, de emoções ruins, né? Entretanto, só da gente parar no presente e perceber que eu estou no presente pensando no futuro ou no passado, isso já me traz a presença, isso já me traz pro aqui e agora, né? De novo, volta à história do espectador desinteressado. Só o fato de eu me perceber que eu estou aqui vivendo em 2025, mas minha cabeça está em 2030 ou em 2020... aquilo já me dá um estalo e fala, calma, eu não estou vivendo agora. Eu consigo silenciar tudo ao redor e volto aqui pro aqui e agora e focar no que tem que ser feito. Né? Exatamente. E o autor também diz, alcançar objetivos é muito importante, ou seja, a ideia não é que as pessoas não alcancem os seus objetivos, mas as pessoas devem se questionar se, para alcançar os seus objetivos, estão a deixar de lado a sua paz interior. Se isso estiver a acontecer, as pessoas estão num caminho errado. Porque depois, quando alcançarem os objetivos, nem por isso voltarão a ter a sua paz interior. Então, assim, tem objetivos perfeitos. Eu sou das primeiras pessoas que sempre diz, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, vamos lá sonhar grande, vamos ser ambiciosos, vamos ter grandes objetivos. Não vamos ser gananciosos, não vamos ser ambiciosos. Vamos ter grandes objetivos, vamos ter grandes sonhos, vamos correr atrás. Mas tira uma paz interior. Então, aí alguma coisa não está bem. O autor também fala que viver o presente te ajuda a viver uma vida com objetivos e sem comprometer a tua felicidade. Porque você está a viver o presente. Tem os teus objetivos, mas isso não compromete a tua felicidade. E a pergunta daí de casa pode ser, mas Marlena, como é que eu faço isso? Né? Então, eu fiz aqui algumas anotações para vos explicar como é que vocês fazem isso segundo o autor. Primeiro, se desligar do passado e se focar no seu propósito, não é? Muitas pessoas não conseguem deixar o passado para trás porque acham que é impossível esquecer e perdoar a dor que outras pessoas causaram neles. Ou seja, muitas pessoas não conseguem, então se desliga, deixa o passado para trás, se desliga mesmo, foca-se no presente. E uma outra forma também de fazer isso é o perdão. Perdoe o teu passado e se perdoe a ti mesmo pelos erros que cometeu. Isso é extremamente importante. Muitas vezes as pessoas não perdoam os outros porque julgam a razão pela qual os outros tomaram aquelas decisões no passado. Eu sempre digo, Dayana, às pessoas o seguinte: você é assim. Não significa que o outro seja como você. E o que para ti é certo, talvez não é certo para outra pessoa. Nós somos muito mais felizes todas as vezes que nós percebermos que o outro tomou uma determinada decisão, seja no passado, seja agora, e nós, a não ser que seja uma coisa obviamente criminosa. Exato. Né? Mas se tem a ver com decisões ali de vida, de escolhas e por aí, nós temos sempre de pensar modelos mentais. Lembrem-se sempre, a Marlena e a Daiane já nos falaram sobre modelos mentais lá atrás no livro Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. As pessoas são diferentes. As pessoas têm personalidades diferentes. As pessoas veem o mundo de forma diferente. Então, antes de nos julgar, nós temos de nos lembrar sobre isso. A questão da empatia que nós trouxemos quando falamos sobre inteligência emocional. Será que eu me estou a dar o tempo necessário e a disposição para entender o ponto de vista do outro? Para ver que, afinal, o outro está mesmo a ver isso como 9 e eu estou a ver isso como 6. Então, não é porque o outro está sempre errado. Por isso é que nós não perdoamos as pessoas, porque nós entendemos que é apenas 9. Se eu estou a ver 9, é 9. E a gente só quer o nosso ponto de vista. E nós só queremos o nosso ponto de vista. Muitas vezes nós temos de perdoar nossos pais, nossos irmãos, nossos vizinhos, nossos avós, um conjunto de pessoas que fazem parte do nosso passado. E nós não perdoamos porque nós não nos damos a oportunidade de ser empáticos e de pensar naquelas circunstâncias, vendo o mundo como ele vê, se calhar eu teria tomado a mesma decisão. Exatamente. Eu até vou além, né?
não só essas questões de traumas que nos causaram no passado, mas de estresses do dia a dia, né? Esses dias estava no trabalho e, de novo, né, em meio a tudo que aconteceu recentemente em Moçambique, tá todo mundo estressado, tá todo mundo fora do seu normal, né? E a gente tem que entender isso. Mesmo a gente, provavelmente, não tá agindo no nosso normal para com as pessoas, né? Tá cada um tentando sobreviver da maneira que consegue. Então, teve um colega lá no serviço que pediu algumas coisas do RH e depois ele voltou atrás, depois ele pediu, estava claramente baralhado. E a pessoa que trabalha comigo no RH já estava chateada. Não, mas, poxa, ele me pediu para fazer, agora já não quer mais, agora pediu de novo, eu estou fazendo para lá e para cá. Eu só falei, tá, olha, desculpa, eu sei que é muito trabalho, mas tá todo mundo surtado. Falei mesmo, tá todo mundo surtado. Se você for lá agora brigar com ele, não vai resolver o assunto, porque vão ser duas pessoas que estão estressadas com o que acontece lá fora, com o que está acontecendo aqui na empresa, e vão causar mais um estresse discutindo. Então, respira, o que a gente tem que fazer aqui? A gente não tem que entregar esse processo como RH? Entrega o processo como RH. Depois a gente senta e alinha o que tem que melhorar nesse processo. Mas agora ir lá bater boca num momento que está cada um tentando sobreviver da sua forma, não vale a pena. Ela parou, riu e falou, verdade, deixa eu lá, eu vou ajudar ele. E foi e fez o processo, né? Então é isso, às vezes a gente acha que perdão é uma coisa muito pesada de alguém que lá anos atrás me magoou. Às vezes o perdão é do dia a dia, alguém que falou mal com você e você quer revidar, né? Alguém que te fechou no trânsito, você quer também acelerar e fechar ele lá na frente. Perdoar é isso também. Deixa passar. Aquela pessoa é o jeito que a pessoa escolheu, decidiu. Tá certo, tá errado, não sei, mas o problema é dela. Né? O meu problema é como é que eu vou reagir ao erro na minha visão, que eu queria dizer, daquela pessoa. É outra vez emoção versus pensamento. Nesse exemplo que você deu do RH, qual é que é a emoção? Eu fiquei irritada, eu fiquei estressada, eu não gostei, eu fiquei chateada, tudo bem. Essa é a tua emoção, observe. Observe como um espectador desinteressado. Apontem isso aí, que isso é essencial e vocês precisam levar isso para a vida. Agora, a nossa mente o que diz? Eu já não vou entregar mais nada, eu já não quero mais pegar esse processo, eu já não quero mais que essa pessoa... Essa é a mente. Então, silencie a mente. Apontem aí, se tiver um papel e caneta, dispositivo eletrônico, ok? Sentiu? Observe como um espectador desinteressado. Qual é o sentimento que vem, dali qual é o pensamento que brota, e a partir disso tudo, qual é a ação que você vai tomar. É nessa ordem. Né? Não, assim não tem erro, tem que ser nessa ordem. Okay? Agora, uma outra coisa, também a ver assim, com emoções e tudo, que eu achei bem interessante, o autor diz o seguinte, a gente falou aqui muitas vezes, né, à luz do autor, para que você perceba o momento em que o sentimento vem, né? O momento do sentimento e depois o pensamento que gera dali. Mas ele diz, para além de você identificar, perceber o sentimento e o pensamento, perceba também em que momento isso acontece, na presença de quem isso acontece, porque pode ser um padrão. Pode ser, sim, que haja alguns ambientes que te despertem essas emoções desencontradas, descontroladas. Pode ser que haja pessoas ao seu redor que sim, afetem as suas emoções e, por consequência, seus pensamentos. Então, é importante você também perceber esse padrão para que você também tome decisões. Se calhar, há ambientes que você precisa sair deles ou que você precisa influenciar para que aquele ambiente mude, né? Não vamos ser hipócritas dizendo que simplesmente a gente abandona pessoas, abandona ambientes, porque às vezes os tóxicos estão ao nosso redor de uma maneira que a gente não pode sair, né? Mas a gente pode influenciar a mudança do ambiente e da pessoa. E quando não, pelo menos quando tomamos consciência disso, a gente consegue, então, definir como é que eu vou deixar aquele ambiente, aquela pessoa me afetar. Para que eu, então, defina como é que eu vou agir diante daquilo tudo. Né? Então, não é só identificar o tempo inteiro o que você pensa, o que você sente, mas em que momento, em que hora do dia, quando você está na presença de quem. Porque isso tudo pode te ajudar a tomar decisões de mudança também. Sim, exatamente. Tiago Brunet fala sobre isso no livro dele, Especialista em Pessoas, né? Como é que nós lidamos com um cunhado. Ele traz muito exemplo do cunhado naquele livro. Não sei se eu tenho um problema com o cunhado, acho que não. Brincando só. Mas porque isso é uma coisa da vida real, não é? De que forma nós convivemos com aquelas pessoas que nós não podemos evitar. Né?
Há pessoas que nós podemos evitar, tudo bem, largamos, saímos do ambiente, mas há pessoas que nós não podemos evitar. Nós já aprendemos a conviver com essas pessoas. Eu quero trazer aqui algumas notas que teria aqui do livro sobre como viver de maneira consciente no presente. Né? E tenho aqui... são cinco anotações que eu fiz aqui sobre como viver de maneira consciente no presente. Primeiro, traga a tua atenção para a tua respiração. Quantas vezes nós nos observamos e nos sentimos respirando? Quase nunca, né? Eu acho que só quem sai ali de coma, ou depois de um desmaio, ou depois de passar por uma situação aflituosa, como, por exemplo, um engasgo. Lembra que você já me salvou? Lembro. Eu ia engasgar, sério. Aquele dia... era uma coisa pequena, né? Uma coisa pequenina. Eu acho que eu comi, sei lá, uma coxinha. Era coxinha. E era aquele farelo assim de fora da coxinha. Eu ia engasgar. A Daiane me deu a vida. E foi razão e emoção, pensando. Foi razão porque e emoção. Com uma amiga. E a amiga falou, vou procurar no YouTube, o que fazer? Eu falei, não, vem cá. Eu comecei a bater assim, abracei a Mariana por trás e comecei a apertar assim, né? Até aquilo sair. Exatamente, porque se fosse para esperar pelo YouTube... Nem rede tinha, eu acho lá. Estávamos viajando, né? Epa. Mas voltando aqui, traga a tua atenção para a tua respiração. Então, quantas vezes nós nos observamos respirando? É porque nós não temos o hábito, de facto, de viver o presente. Então, é um conjunto de coisas que nós já assumimos como garantida e que já está ali dado. Outra maneira consciente de viver o presente é envolver-se em atividades criativas, porque a criatividade precisa de participação, tanto do teu eu interior quanto do teu eu exterior, porque é como você está a pensar, como está a organizar a tua mente para poder criar. Criar não é algo que nós fazemos só executando. Quando nós vamos lavar louça, por exemplo, não estamos a criar nada. Nós podemos lavar louça pensando em 1001 coisas. Mas quando nós estamos a criar algo, nós temos de pôr o nosso eu interior e exterior a serviço daquela atividade. Então, também é algo muito bom, é uma maneira consciente de viver o presente que o autor recomenda. Outra é fazer meditações, né? É meditar. Nós já falamos sobre isso em outros episódios, quando trazíamos outros livros. E outra é a que eu vos tinha deixado como TPC no episódio anterior, que é observar os pensamentos, mas sem se identificar com eles. É mais profundo. Não é só observar, é observar, mas sem se identificar com eles. Só dizer, este é o meu pensamento, não sou eu. É o que a minha cabeça, o meu cérebro, neste momento decidiu pensar, não sou eu. E, por último, mas não menos importante, praticar a aceitação do momento presente, sem resistência ou julgamento. Se nós queremos, de forma consciente, viver o nosso presente, nós devemos praticar a aceitação. Nós termos planos para o futuro, de ter a casa dos sonhos, de ter o carro dos sonhos, de usar as roupas de marca e as bolsas de marca dos sonhos, é uma coisa. Mas isso não nos deve distanciar da felicidade do presente, em que nós ainda não temos a casa dos sonhos, nem o carro dos sonhos, nem a bolsa, nem as roupas de grife. Nós devemos aceitar, sem resistência ou julgamento. Isso nos faz mais felizes. Isso, com certeza, caso seja o teu caso, tu não aceitas o presente, tu vais perceber que baixa o teu ego, reduz a ostentação, reduz a mentira, porque as pessoas mentem muito para parecerem coisas que não são. Você fica uma pessoa mais leve e muito mais fácil de se relacionar. Com certeza. E para fechar, na verdade, acho que é o último ponto que eu tenho aqui, depois passo para você também concluir, eu acho que já podemos encerrar. A frase final aqui desses 3 capítulos, né, que eu anotei, que o autor diz o seguinte: o tempo não é importante, é essencial. O agora é. Não é uma questão de tempo, né, de quanto tempo, horas, minutos, passado ou futuro, mas é o agora. É no agora que a gente define a vida, é agora que a gente toma a decisão. E essas decisões, sim, podem impactar o futuro.
Essas decisões, sim, podem ser baseadas conforme experiências do passado. Mas é o agora que importa. É o agora que sentimos, é o agora que pensamos, é o agora que decidimos. E é nesse intervalo, que se chama agora, é que devemos colocar o foco da nossa energia, da nossa atenção, da nossa preocupação, no sentido de tempo investido, né? Então, que a gente realmente consiga viver mais o agora, né? Sim. Boa, boa. Eu não tenho mais nada para acrescentar. Eu quero pedir que as pessoas deixem comentários aqui. Escrevam aqui nos comentários como é que foi o exercício de reflexão que vocês fizeram no episódio anterior e ouvindo-nos agora sobre como, de facto, nós conseguimos entrar neste processo, entrar no agora, quais é que são as estratégias para entrar no agora. Deixem aqui os vossos comentários. Nós vamos querer saber, nós vamos querer ler, nós vamos querer perceber o que vocês estão aqui a pensar sobre toda essa reflexão que nós estamos a fazer sobre mais uma matéria importante no processo do desenvolvimento pessoal, que é este processo de viver o agora, de entender o poder do agora, de buscar um estado iluminado, um estado de paz interior, né? Um estado de consciência sobre a diferença do eu interior e do eu exterior. Exatamente. Muito bem. Podemos então terminar? Podemos? Um brinde? Um brinde. Dessa vez eu vou beber, não vou Vai esquecer. beber? Por favor, Daiane. Muito obrigada por nos acompanharem e até a próxima semana. Uma realização Fortis Filmes.